a todos, eu sou a Carolina Cardoso, da área de comunicação da Vivest. E este é mais um episódio do Vivecast, o podcast da Vivest. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que vem preocupando cada dia mais muitos pais, que é a relação dos adolescentes e crianças com os eletrônicos e os impactos negativos que o uso excessivo desses recursos pode trazer para a saúde mental e física dessas crianças e adolescentes. E para essa conversa, a gente trouxe hoje aqui a psicóloga Joelma Dantas, que é especialista em atenção primária em saúde mental e atende crianças e adolescentes. E também a gerente executiva de saúde da Vivest, Regina Mello, que além de médica, é mãe de 2 crianças e uma adolescente, não é mesmo? É isso mesmo. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada, Carol. Vou passar primeiro a bola para a Joelma, que é a nossa convidada especial aqui. Olá, Carolina. Olá, Regina. Olá a todos que nos acompanham nessa conversa, nesse podcast. Eu estou muito alegre em participar. Que é um tema atual, relevante e bem preocupante, para nós profissionais da saúde, da educação, os pais e toda a comunidade que se preocupa com esse público, crianças e adolescentes. Sim, sem dúvida. Joelma, para começar, essa questão jogos eletrônicos e crianças e adolescentes já vem preocupando os pais há um bom tempo. Mas com a chegada da pandemia, isso tomou uma proporção ainda maior, por causa do confinamento. Porque os eletrônicos acabaram sendo a única alternativa ali de entretenimento das crianças e adolescentes. No seu consultório, você já tem sentido esse impacto desse período de confinamento em relação a isso? Com certeza, Carol. Eu tenho atendido crianças, adolescentes e jovens nessa conversa juntamente com os pais e eles têm trazido, se não 100%, assim, uns 98%, têm relatado preocupações com o uso exacerbado das mídias digitais, dos jogos, enfim, tudo aí que é tela. E os prejuízos, eu já consigo observar, a gente nota problemas no sono, dificuldade aí no retorno à escola, dificuldade escolar. Uma alimentação irregular, muito consumo de carboidratos, doces, uma dificuldade em comer comida boa, comida de verdade, um não interesse aí pelas relações interpessoais. E a gente fica pensando, como está a capacidade de lidar com o que é diferente, com lidar com esse outro. Então, eu penso que a gente precisa assumir que há uma questão, que há um problema, e a partir disso, juntos, nesse reconhecimento, buscar a estratégia de mitigar os danos, Então, inicio já com uma pergunta reflexiva. Que filho você quer deixar para o mundo? Mas também não são só prejuízos. Eu cito uma pesquisa feita na Universidade de Oxford, que pessoas de 10 a 15 anos, veja, não é tão pequenininho, que fizeram uso de jogos por menos de 1 hora ao dia, tiveram algum bom desempenho, melhor autoestima, menos hiperatividade. Agora, de 10 a 15... Isso comparado a outros que não faziam nem o uso, nem o uso da tecnologia. Agora, o público de 10 a 15 anos, que ficou mais de 3 horas ao dia usando jogos eletrônicos, aí os danos foram muito altos. Então, comparando entre benefício e malefícios, os benefícios foram muito sutis, assim. E, além dessa questão do tempo, um outro ponto de preocupação dos pais é a qualidade do conteúdo que está sendo acessado, Na questão dos jogos, são jogos muito violentos que são facilmente acessados pelas crianças. Em relação a vídeos, conteúdos inapropriados para determinadas idades. Existe a necessidade de fazer esse controle da qualidade do conteúdo também? Com certeza, Esse acompanhar é fundamental, Os pais, os cuidadores, eles precisam monitorar, os eletrônicos, tanto para crianças e adolescentes, porque, veja, a internet, ela parece um ambiente inofensivo, Porque é silencioso, é passivo. Então, quando uma criança, em seus primeiros anos de vida, que, naturalmente, o cérebro está no processo de maturação, e em desenvolvimento, e ela não sabe distinguir realidade e fantasia, o que fazer com as questões internas que se assemelham aos jogos? Por exemplo,
nos jogos violentos, a criança pode simplesmente ir lá e destruir, e matar, e acabar com o diferente. E como que a gente faz isso na realidade? Né? Então, penso que sim, é fundamental que os pais, os cuidadores, identifiquem perfis agressivos, depressivos de jogos e acompanhem. E avaliem também se os jogos condizem com os valores éticos. Né? E não precisa ser um especialista em jogo para entender isso, né? É só você sentar, olhar que um adulto vai ter a capacidade de perceber se é adequado ou não essa tela, né? E eu fico pensando também como que a criança aprende a lidar com a frustração, né? Como que ela aprende a tolerar com os jogos, porque no jogo tudo pode, né? Sim. Tudo pode. Tudo pode. Então, existem algumas fases do desenvolvimento em que os impactos podem ser ainda mais negativos desse uso excessivo. Com certeza. Eu acho que tem algumas coisas que também, aí falando um pouco como mãe, né? É entender também as diferenças do que a gente faz com cada uma das crianças conforme a sua faixa etária. Então, quando é uma criança pequena, é isso que a Joelma colocou. A gente deve controlar mesmo algumas coisas. Já na fase mais pré-adolescente, adolescente, esse controle já não funciona. Você precisa dar uma certa autonomia, né? Exatamente. A gente tem que fazer combinados, né? Nós temos que estabelecer limites. E ele tem que se sentir cada vez mais responsável por isso. Pelo seu tempo, pela qualidade daquilo que ele utiliza, né? Não é punir, retirar tudo, mas ele tem que saber o que, o como e o quanto. Porque isso vai funcionar para a vida toda dessa pessoa, né? Para a vida toda. Sim. É exatamente o que a Joelma colocou. É que pessoa a gente está colocando, a gente quer deixar para o mundo, né? Sim. Então, é uma pessoa que ela tem que conseguir controlar as suas paixões, os seus gostos e como trabalhar com tudo isso. Porque nada mais é que um comportamento semelhante a um vício. Então, remédios, né, em pequenas doses são muito bem-vindos e fazem muito bem, melhoram uma série de coisas. Em altas doses são muito deletérios. Sim. Então, acho que é essa diferença também a gente tem que saber entender e trabalhar, que não é o mesmo comportamento e a mesma reação para todas as faixas etárias. Sim. E a gente pensando, né, que de 0 a 2 anos é contraindicado qualquer uso de telas, né? Porque a criança está no momento fundamental neuropsicomotor aí de formação. Né? Então, o rastejar, o pegar, os órgãos dos sentidos, né? Visão, audição, olfato, tá tudo em processo de desenvolvimento e ele precisa lidar com o mundo a partir de ação-reação. Né? Então, mesmo telas de TV, que é onde a criança vê desenhos e tudo mais, é necessário ter um controle e limitar realmente. Antes dos 2 anos... Né? Não é recomendável de maneira alguma. Os estudos mostram que não é recomendado, né? A gente sabe que talvez um pouco, muito pouco, sim, né? Essa questão da dose não faça mal. Sim. Então, por exemplo, quando a mamãe está dando de mamar, ela pode olhar para o filho, fazer carinho, né? Ter esse contato, construir esse vínculo. A gente sabe da importância que é do vínculo materno enquanto à amamentação. Agora, se a mãe, por exemplo, está utilizando o celular nesse momento, ela está perdendo essa construção de vínculo, essa estimulação, né, da pele. Sim. Aí, quando a gente pensa de 2 anos a 7, mais ou menos, aí, que a criança, pensando aqui no Piaget, né, que a criança já está no estágio pré-operatório, em que a linguagem é inserida, em que ele precisa estar na escola, seja de modo virtual, né, como a gente estava aí, seja presencial, é preciso que essa criança viva experiências com o mundo real para que ela consiga fantasiar, criar. Eu lembro que eu criei muitos brinquedos nessa fase. Eu adorava fazer brinquedos, né? Então, esse mundo que a gente está inserido em uma cultura, né? Que ele precisa articular as palavras, aprender. É um mundo de muita criatividade. Então, essas experiências, elas são mais ricas
quando há interações reais, né? Porque a criança, na brincadeira com o outro, ela vai brigar, vai resolver, ela vai negociar, né? Ela vai... E é mais interessante fazer isso a partir da palavra, né? Desde muito cedo, já ir resolvendo essas questões. Não dá um clique e mata. Dá um clique e elimina o que é diferente. Então, é o prático, né? É mexer com massinha, brincar de Lego, brincar com areia. É criar esse movimento, entendendo que a saúde física e a saúde orgânica, né? E a emocional... É tudo junto. É uma coisa só. É uma coisa integrada, né? Inclusive, nessa fantasia também, eles podem vivenciar o momento do tédio. Fundamental. O tédio é fundamental, é o ócio criativo, né, Gel? Em curto tempo, mente vazia, oficina da criatividade. Né? E eu acho que assim você tocou num ponto super importante, que é o comportamento dos próprios pais em relação aos eletrônicos, né? Perfeito. Porque tá todo mundo super envolvido com o celular hoje em dia, não tem como fugir disso, né? E isso reflete diretamente no dia a dia das crianças. Eles têm como exemplo o pai e a mãe que ficam ali o tempo todo no celular. Eles vão achar que como é que eles querem me proibir se eles fazem, né? Sim. Então, aí entra a questão do limite, né? É fundamental criar limites. Então, pensando aí de 7, 8 a 11 anos, que é uma fase que a criança já está com vocabulário mais ampliado, né? E está usando essa lógica do pensamento, já está resolvendo mais problemas, ela continua tendo capacidade de negociar com seus pares, né? O adulto continua sendo muito importante nessa fase de ficar atento. Aí, quando a gente pensa a partir dos 11 anos, eu lembrei da Phoebe, uma personagem do filme Caça-Fantasma Mais Além, né? Ela trabalha com hipótese, consciência. Veja, é uma garota super esperta, né? A gente observa as crianças muito... a gente fica assim, nossa, que inteligente, que sábia, tudo isso, mas... naturalmente, ela não está bem desenvolvida. O senso crítico não está desenvolvido, né? Os lobos frontais não estão preparados para enxergar alguns perigos, né? Como eu falei, a internet ela parece ser inofensiva. Então, é fundamental que os pais continuem atentos para, né, orientar, não passar identificação pessoal, número de telefone, endereço, escola... Porque tudo isso pode ser deixar a criança em situação de muita vulnerabilidade, né? Ela não vai ter capacidade de distinguir ainda, né? E as pessoas, né, não aquelas que a gente quer perto dos nossos filhos, estão ali esperando e ficam observando, inclusive, esses momentos de vulnerabilidade para poder atingir essas crianças das formas mais variadas possíveis, seja com venda de coisas, seja inclusive com crimes sexuais. Então, é uma variabilidade enorme de coisas pequenas, mas que podem ter um impacto muito grande, muito grande. Então, ir explicando isso com o passar do tempo, né, sobre todo esse sigilo, sobre os seus dados pessoais, né? A gente fala isso nas empresas, mas é essa educação, né? Sobre informação segura, fake news, né? Até para as pesquisas de escola, o que é um site seguro, né? O que é uma informação segura. Tudo isso é fundamental para essa construção dessas crianças que serão adultos e que nós queremos que eles saibam conviver no mundo, seja nesse mundo próximo, né, de realidade, com esse mundo virtual que está aí na nossa vida, né? E veio para ficar. E aí a gente fala muito dos impactos na saúde mental das crianças, né? Mas tem um outro ponto que você já até colocou aí, que é a questão da saúde física, do sedentarismo, que a criança não sai da frente do computador, deixa de praticar esportes, deixa de se alimentar bem, como você colocou. Isso também é um ponto que você tem observado bastante no seu dia a dia? É um ponto bem sensível, né? Na unidade de saúde, a gente recebe muitas crianças
com aumento significativo de peso agora, pós-pandemia. Então, a obesidade, penso que tem aumentado. A gente ainda vai precisar estudar bastante, né? Trazer dados, mas criança e adolescente com muitas horas em telas, né? Os videogames e toda essa conexão com a internet, os problemas, eles já são visíveis, né? E eles percebem isso. O aumento de peso é uma questão que tem me chamado muito a atenção. E é interessante ver um estudo, agora recentemente, falando desse período da pandemia e esse aumento de peso, a irritabilidade também, foi mais frequente nas meninas, né? As meninas, elas estão sofrendo mais com isso. Os meninos sofrendo mais com a questão do desempenho escolar. Então, eles, tanto no período, né, mais ativo aí da pandemia e agora no retorno às aulas, eles estão sofrendo mais, eles foram piores em relação à retomada do desempenho escolar. Já as meninas estão piores aí, né, estão com uma condição pior que a dos meninos em relação a ganho de peso, né, então elas ganharam mais peso, e também a questão de irritabilidade e isolamento. Então, tem também essa diferença, né? Conforme o sexo, né? Sim. Somos diferentes, Sim. né? Somos todas diferentes, né? Inclusive, Carol e Regina, eu estava lendo uma matéria da China que está havendo uma proibição, né? De uso de jogos durante a semana. E liberando em finais de semana, né? Por um tempo delimitado, inclusive. Porque os pais têm cobrado, né, essas medidas de saúde pública devido ao sofrimento que as crianças têm apresentado, crianças e adolescentes, né? Então, eles relatam problema na saúde mental, problema na saúde física, isso tem chamado muita atenção. Então, a gente tem que negociar como fazer para mitigar os danos, entendendo que a indústria está aí, né? Potente. Como fazer para não tirar os jovens de competições que eles gostam de participar. Penso que é nesse processo, como você colocou, Regina, cada idade a gente vai negociar de modo diferente, né? Parece, eu observo assim na prática clínica que os pais estão muito... um autor chamou, né, um psiquiatra, eu não lembro qual é o nome dele, de indulgentes e permissivos. Estão com dificuldade de assumir o lugar de capitão desse navio, né, e orientar. Veja, isso nada tem a ver com autoritarismo, né, mas de direcionar as crianças. Inclusive, a gente tem a questão de quem nasceu aí de 90 para cá, né? São pais muito jovens, que também nasceram com a tecnologia. E como fazer essa negociação, né? Como fazer essa mediação. Então, eu penso que a gente tem muito o que refletir. Sim, muito. Em relação à pandemia, novamente, eu acho que os pais percebendo ali o isolamento dos filhos, perdendo uma parte importante da vida para sociabilizar ali, trancados dentro de casa, isso acabou levando os pais a serem mais flexíveis, permissivos, porque é tudo muito novo, né? Você fala, meu Deus, o meu filho está passando por uma questão tão dura durante uma fase que deveria ser só de boas memórias, não é mesmo? Eu acho que isso também tem levado muitos pais a terem mais dificuldade de lidar com isso, de como controlar, de colocar limites. Sim. Nós passamos por uma mudança super radical. Que nós estávamos no trabalho, as crianças na escola, né? Depois as crianças com as suas atividades, com o seu convívio com os amigos mais próximos, com as pessoas não tão próximas. E, de repente, todos nós tivemos que ficar em casa. Sim. E tudo se misturou. Trabalho, casa, escola. Nós dispensamos quem nos ajudava, porque aquela super proteção. No começo, higienizávamos tudo. Isso gerou um estresse emocional enorme em nós, né? Sim. E nos nossos filhos, né? E nas nossas crianças. Não, e eram todas essas mudanças com a incerteza do que viria pela Exatamente. frente. É muito estresse, né? Exatamente. E aí, nós também tendo que trabalhar em casa, também na frente das telas. Né? E nós fomos mesmo. O jeito que tinha era liberar. E nós também temos que ser
benevolentes, eu acho, conosco mesmos. De entender que nós também temos os nossos limites, as nossas vulnerabilidades, e agora temos que retomar tudo isso, organizar a casa novamente, né? Neste novo momento. Então, nós temos que ser exemplo, né? Temos que ficar atentos aos comportamentos dos nossos filhos, sim. Temos que educá-los em relação a... Eles são... Eu escutei uma frase ótima. Eles são nativos digitais. Mas eles não são sábios digitais. Olha só. Então, essa diferença nós temos que explicar e dizer, olha, sábios digitais, vocês vão adquirir essa sapiência aí com o passar do tempo. Mas hoje vocês são vulneráveis digitais. Então, ir mostrando tudo isso conjuntamente para que nós consigamos passar aí melhor nesse período, né? Isso me fez lembrar, Regina, que no grupo de família... Gente, grupo de família é ótimo, a gente pega muitos exemplos, né? Uma mãe colocou uma foto de... Eu acho que eram 5 crianças e adolescentes. E todos estavam sentados usando o celular, né? E a legenda era... Olha como são as crianças de hoje em dia, né? Daí eu fiquei observando a foto e aquelas pessoas lindas e pensei, onde estão os pais? Veja, a minha pergunta não foi no sentido crítico aos pais, até porque as crianças, os adolescentes poderiam estar fazendo um momento de pausa das brincadeiras e ter ido para o celular, né? Mas eu fiquei pensando nessa questão do espelho, né? Então, é isso. Os pais também precisam ser benevolentes nessa relação, porque há uma exaustiva carga de trabalho, né? Lidar com os próprios sentimentos, com as frustrações, com os sonhos interrompidos. Então, o diálogo, ele vai ser um bom jeito, penso, de lidar com tudo isso. É o melhor caminho, né? É o melhor caminho. E me lembrei também de uma outra foto. Essa foi grupo de família também, viu? É foto real, tá? Né? Não é esses memes que se passam, enfim, essas fake news. É uma sobrinha, eu acho que ela tem de 3 a 4 aninhos. E ela escreveu, é proibido entrar no banheiro com celular. Boa. Né? Um recado para os pais. Olha só. Então ela colocou e pediu para a mãe tirar uma foto e postar. Olha que esperta. Bem esperta. Muito Bem esperta, né? Porque é um momento de fuga. Os pais pegam o celular e vão para o banheiro no seu momento de fuga. Olha, eu não vou falar o nome, mas eu vi uma artista falar que se trancava no banheiro. Pois é. Para ter esse momento de respiro. Então, esse cuidado, essa conversa vai favorecer os dois lados. Sim. Né? Então, ao chegar em casa, tomar banho, fazer as medidas de higiene, né? Lavar a mão, enfim, fica os próximos 5, 10, 15, 20 minutos, o que você puder com seu filho, mas é genuinamente. Sim. Né? Como foi o seu dia? O que você quer fazer agora? O que a gente pode fazer juntos? A gente pode fazer a comidinha juntos, a salada? Então, é voltar para a base. A base que é básico e é fundamental, que tem se perdido. Então, é a criança fazer xixi com tranquilidade, é aprender a vestir a própria roupa, né? É ajudar nas tarefas domésticas, arrumar a cama. É no horário da refeição, ela voltar a fazer as refeições, Sim. né? Em conjunto, pelo menos uma ao dia. É sentar no chão, no tapete, na areia, é olhar no olho. Sim, é esquecer o celular na hora das refeições, né? Porque É fundamental. Isso é fundamental. É fundamental. Então, é olhar para essa criança, para o jovem e para o adolescente, né? Que o adolescente, ele até se afasta dos adultos um pouco. Naturalmente. Mas os adultos não podem se afastar dos adolescentes, né? É verdade. Então, eu pergunto, né? Você que está nos ouvindo, você tem abraçado o seu filho? Qual é o cheiro do seu filho? Né? Você tem perguntado como ele está, mas perguntado de verdade. Então, isso vai diminuir a culpa, né, por esse afastamento, vai diminuir o sofrimento e tem bons resultados.
bons resultados emocionalmente falando. A criança fica mais segura, mais feliz e produz melhor. Vou chegar em casa hoje, vou agarrar. Só que aí eles fogem, principalmente o grande. Fala, ai, mãe, que coisa é essa? Ai, eu não deixo fugir, não. Eu não deixo fugir. Falei, não, pode você. Até o ano passado você me agarrava também, pode ir aqui. E assim, como você disse aí, Joelma, o equilíbrio é a base de tudo, né? E apesar do uso excessivo trazer muitos impactos negativos para a saúde, não só das crianças e dos adolescentes, mas dos adultos também, o uso adequado pode trazer muitos benefícios, como você já pontuou alguns aí, né? O que mais que a gente poderia falar a respeito disso, principalmente na fase de desenvolvimento da criança? Uhum. Quais pontos positivos o uso adequado desses recursos podem trazer? Um dia eu vi uma frase, eu achei muito divertida. Me diga como você é na rede que eu digo quem tu és. Só que não. Só que não. O benefício é o acesso à informação, né? O acesso rápido, né? O acesso mundialmente falando. Então, primeiro eu acho que a gente precisa olhar para o Brasil, né, com esse olhar crítico. O nosso Brasil é multi, né? Então, tem pessoas que não têm acesso à internet. Veja. Sim. A gente fala, né, desse uso exacerbado, mas tem famílias que dividem um tablet, um computador para 4, 5, 6 pessoas, né? Tem famílias que os jovens ainda não têm o seu próprio celular. Então, existe essa diferença. Né? Agora, nós que temos esse acesso até ilimitado, aí a gente precisa olhar para os benefícios com muita cautela. Né? O benefício é o prazer, é ter esse sentimento de pertencimento. Nós somos gregários por natureza, sim. Queremos estar com o grupo, é muito legal estar vivenciando o que acontece na sua época, né? Sim. É uma linguagem comum. Essa lógica de estar conectado com outras possibilidades de cultura, né? É a diversão, é a criatividade no sentido. Tem crianças que se colocam como jornalista, roteirista, tudo isso. Agora, veja, tudo isso de modo acompanhado por adultos, sim. Com o tempo, como a gente viu, né? Um tempo curto, alguns períodos da vida não é indicado usar esses eletrônicos, então é bem sensível, né? O que a gente tem de muito forte são os malefícios. Agora, além de todos esses que você colocou, Jama, tem um outro que me vem à cabeça agora, que é a aproximação entre pessoas que estão distantes. Sim, perfeito. Né? Então, você tem parentes fora do Brasil, por exemplo, ou em cidades mais remotas. Nesse período todo, né, foi da o pandemia, que manteve as pessoas conectadas. Exatamente. Às vezes, reuniões de família que seriam praticamente impossíveis de acontecer, porque cada um está num lugar, foram possíveis, foram sim, descobertas exato, nesse período e hoje continuam. Então, é o que a Joelma colocou, você também, né, Carol? Se nós conseguirmos fazer essa união com um uso adequado, moderado, consciente e educar também as nossas crianças nesse formato, seguramente a gente vai poder colher todos os benefícios dessa tecnologia toda que está aí à nossa disposição, na nossa área, né? Poder fazer um atendimento remoto para alguém que está precisando e que não teria acesso, uma telemedicina, uma teleconsulta, poder aliviar até a dor, né? A dor de alguém, seja ela física ou psicológica, que as pessoas não teriam acesso. Né? É algo fantástico, mas tudo tem que ser usado da forma correta, né? Com essa moderação, com essa consciência. Bom, e para a gente finalizar essa conversa, que para mim está super interessante, espero que para o pessoal que está assistindo também, existem sinais de alerta aos quais os pais têm que estar atentos e buscar ajuda profissional para a criança ou para o adolescente? Sim.
Vamos lá. Sim, Carol. Esse é um ponto muito importante que os nossos pacientes costumam trazer frequentemente como questão, né? Então, a Organização Mundial de Saúde, ela diz que transtorno dos jogos eletrônicos é um padrão de comportamento em que há um prejuízo na capacidade em controlar essas práticas. Então, a pessoa prioriza o jogo em detrimento a outras atividades de vida, né? Atividades básicas mesmo. E é mais difícil o reconhecimento que é um problema por conta do prazer. Então, o jogador fala, como que é um problema se eu tô tendo prazer? Se tá me fazendo tão bem, né? Exatamente, liberando uma série de prazer aí. Então, pais, cuidadores, vocês podem ficar atentos a alguns sinais, né? Quando há um jogar mais que o razoável, e daí a gente tem que pensar naquela questão da idade que você trouxe, Regina, quando há prejuízo nas interações interpessoais, problemas de rendimento escolar, diminuição no tempo de sono. Gente, esse é um ponto fundamental. Crianças e adolescentes, eu tenho percebido que têm dormido muito mal. E a gente sabe que o ciclo circadiano, ele, quando não é organizado, né, certinho, prejudica todas as áreas da vida. Então, o nosso relógio biológico, nós liberamos algumas glândulas, alguns hormônios à noite para a gente dormir. E de dia, outros hormônios para a gente produzir, brincar, enfim, fazer um monte de coisa. Dormir é essencial, né? Recuperar a energia, estabilizar as emoções, concretizar aí as vivências durante o dia. Então, aumentos nos conflitos familiares, é importante ficar atento. Por exemplo, como você trouxe, é hora da refeição. Aí a pessoa não quer comer porque quer jogar. Sim. Veja, e o que vai comer depois? Produtos industrializados, que não é comida de verdade, né? Porque é rápido, é fácil de mastigar, né? Então, irritação, quando fica afastado do jogo, aí a gente tem que se preocupar, porque é um sinal de abstinência. E como olhar para essa questão? Como fazer essa intervenção? Eu penso que é novamente a base da conversa. É usando o bom senso, né? É tirar o julgamento moral ou simplesmente proibir. Não funciona simplesmente o não. O não e por quê, né? É dialogar, é compartilhar essas decisões. Dizer para ele dos prejuízos. Olha, se você ficar muito tempo no jogo, você perde. E daí sinalizar, né? Quais são os prejuízos e quais são as vantagens em usar um pouco, né? De modo moderado e sem excessos. Então, penso que a gente pode ressignificar, né, esse uso da internet, esse uso das telas, fazendo um bom uso, né? O problema não são as mídias, não são os jogos. O problema é a relação que as pessoas estão construindo com elas, né? Então, se você sente que precisa de ajuda, você pode procurar um médico psiquiatra, né, uma psicóloga, um psicólogo para avaliar, né? A gente pode apoiar nesse sentido. Mas, de modo geral, a família, os cuidadores conseguem lidar com a questão muito bem e seguir a vida aí no seu fluxo natural. Entendendo que a gente está num período sensível, a pandemia não acabou. Exatamente. Né? Um período sensível, de fragilidade. Um período de retomada, talvez. Um período de retomada. E a retomada para quê? Sim. Né? Qual realidade a gente quer vivenciar. E os jogos eletrônicos, eles estão aí a todo vapor. A mídia é uma série de estímulos, né? Que não deixa a pessoa estar no tédio. A gente falou o quanto é fundamental o tédio, né? Para criar, para se olhar como sujeito, para voltar para o que realmente importa, que é o ser humano, né? E aí cada um vai olhando para essas questões como possível, né? Como consegue. Muito legal. Gente, a gente está terminando por aqui. Queria agradecer muito a presença de vocês duas, que trouxeram informações super bacanas que eu acho que vão ajudar os pais a lidarem melhor com essa realidade que está aí e que veio para ficar, né? Queria agradecer também vocês que ficaram com a gente até aqui e pedir para que vocês fiquem de olho que em breve tem novos episódios do ViveCast. Até lá. Obrigada, gente. Até mais. Obrigada, foi uma delícia compartilhar essa conversa. Espero que tenha sido aí, tenha ajudado de algum modo
a quem nos escuta, tá bom? Até breve. Seguramente foi, viu, João? Muito obrigada. Obrigada mesmo.